O Evangelho de Maria Madalena, um texto antigo descoberto no Egito em 1896, oferece uma visão do cristianismo primitivo que desafia muitas crenças tradicionais. Por séculos, este evangelho foi considerado perdido, até que um códice de papiro do século XV foi encontrado, revelando uma perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus e o papel das mulheres na igreja primitiva. Este texto não apenas apresenta Maria Madalena como uma discípula proeminente, mas como a principal confidente de Jesus, aquela a quem ele revelou conhecimentos secretos que não compartilhou com os outros apóstolos, nem mesmo com Pedro. A narrativa começa após a ressurreição, com os discípulos desolados e temerosos. Maria Madalena os conforta, lembrando-os da presença constante de Jesus com eles. Então Pedro, reconhecendo a relação especial dela com o Mestre, pede que ela compartilhe os ensinamentos que recebeu em particular. Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que a qualquer outra mulher. Diga-nos as palavras do Salvador que te lembras, as que tu conheces e nós não. Essa passagem já estabelece uma dinâmica fascinante, onde Maria é vista como a guardiã de uma sabedoria mais profunda. O que se segue é o coração do Evangelho. Maria descreve uma visão na qual Jesus lhe revela a natureza da alma e sua jornada através de vários reinos celestiais para alcançar o descanso final. Ela fala sobre a ascensão da alma, que deve superar 4 poderes ou obstáculos que representam as paixões e os apegos terrenos. Este ensinamento é profundamente gnóstico, enfatizando o conhecimento interior, ou gnosis, como o caminho para a salvação. A ideia é que a salvação não vem apenas da fé, mas da compreensão espiritual e da libertação da alma das amarras do mundo material. A reação dos outros apóstolos a essa revelação é de ceticismo e conflito. André é o primeiro a expressar dúvida, achando os ensinamentos estranhos e diferentes do que ouviram antes. Mas é Pedro quem reage com mais veemência. Ele questiona: será que ele realmente falou em particular com uma mulher e não abertamente a nós? Devemos nos virar e todos ouvirmos a ela? Ele a preferiu a nós. Essa objeção de Pedro reflete uma tensão que provavelmente existiu na igreja primitiva sobre a liderança e a autoridade. O conflito entre Pedro, representando a estrutura hierárquica e ortodoxa, e Maria Madalena, simbolizando a sabedoria mística e a liderança feminina, é o ponto central do texto. Levi, outro discípulo, intervém para defender Maria. Ele repreende Pedro por sua natureza colérica e lembra a todos que Jesus a valorizava. Ele diz: Pedro, sempre foste impetuoso. Agora te vejo contendendo contra a mulher, como os adversários. Se o Salvador a tornou digna, quem és tu, afinal, para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais do que a nós. Com essas palavras, Levi convida os outros a aceitarem os ensinamentos de Maria e a saírem para pregar o Evangelho, o que eles acabam fazendo. O texto termina abruptamente, deixando muitas questões em aberto, como é comum em manuscritos antigos danificados. Então, por que este Evangelho foi considerado tão perigoso pela igreja estabelecida? Primeiro, ele eleva uma mulher a uma posição de liderança espiritual proeminente, algo que ia contra a estrutura patriarcal que estava se consolidando na igreja. Apresentar Maria Madalena não apenas como uma apóstola, mas como a apóstola dos apóstolos, que compreendia os ensinamentos de Jesus em um nível mais profundo, era uma ameaça direta à autoridade masculina personificada por Pedro o Rochedo, sobre o qual a igreja seria construída. Segundo, o conteúdo gnóstico do Evangelho era problemático. O gnosticismo, com sua ênfase no conhecimento secreto e na salvação pessoal através da iluminação interior, foi considerado uma heresia pela Igreja Ortodoxa. A Igreja preferia uma teologia baseada na fé, na graça divina e na autoridade da instituição e de seus líderes. O Evangelho de Maria sugere que o caminho para Deus é interno e acessível a todos que buscam o conhecimento. O que diminuía o poder dos intermediários como padres e bispos. Além disso, a imagem de Maria Madalena apresentada neste Evangelho contrasta fortemente com a figura da pecadora arrependida que a tradição ocidental construiu. Aqui, ela não é definida por seu passado, mas por sua sabedoria espiritual e sua proximidade com Jesus.
Essa reabilitação de sua imagem tem sido um ponto crucial para estudiosos e teólogos feministas modernos, que veem no Evangelho de Maria uma prova de que o papel das mulheres no cristianismo primitivo era muito mais significativo do que a história oficial nos fez acreditar. A descoberta e o estudo deste texto abriram um debate fascinante sobre a diversidade do cristianismo em seus primeiros séculos. Ele nos mostra que não havia uma única verdade ou uma única forma de ser cristão. Havia muitos evangelhos, muitas interpretações e muitas comunidades diferentes, cada uma com sua própria compreensão dos ensinamentos de Jesus. O que hoje conhecemos como cristianismo ortodoxo é, na verdade, a versão que venceu as outras, marginalizando e suprimindo textos e visões como as encontradas no Evangelho de Maria. Este evangelho não nos dá um relato biográfico de Jesus, como os evangelhos canônicos. Em vez disso, é um texto de ensinamentos, focado na vida interior e na jornada espiritual. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos em busca da verdade e da divindade. A mensagem central é que o Filho do Homem está dentro de nós e que, para encontrá-lo, devemos nos libertar das paixões e da ignorância que nos prendem ao mundo material. A tensão entre Pedro e Maria pode ser vista não apenas como um conflito pessoal, mas como uma metáfora para dois caminhos diferentes dentro do cristianismo: o caminho da fé institucionalizada e o caminho da experiência mística pessoal. O Evangelho de Maria Madalena nos lembra que este último caminho, embora suprimido, nunca desapareceu completamente e continua a inspirar aqueles que buscam uma conexão mais direta e pessoal com o sagrado. Hoje, o Evangelho de Maria Madalena é estudado em universidades e seminários, e sua mensagem ressoa com muitos que se sentem desconectados das estruturas religiosas tradicionais. Ele nos desafia a repensar a história, a questionar a autoridade e a redescobrir as vozes que foram silenciadas. Ele nos mostra que a busca espiritual é multifacetada e que a sabedoria pode vir de fontes inesperadas. A ameaça que este evangelho representava era, na verdade, uma ameaça ao poder estabelecido. Ao propor uma espiritualidade mais inclusiva, igualitária e focada na transformação interior. Em última análise, o Evangelho de Maria Madalena é um convite à reflexão. Ele nos pergunta: o que significa realmente seguir os ensinamentos de um mestre espiritual? Significa aderir a um conjunto de dogmas e regras? Ou significa embarcar em uma jornada pessoal de autoconhecimento e descoberta? Este texto antigo, redescoberto há pouco mais de um século, continua a nos fazer perguntas profundas e relevantes para os nossos tempos. Ele nos mostra que a história do cristianismo é muito mais rica e complexa do que imaginávamos, cheia de vozes diversas que ainda tem muito a nos ensinar hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na história e nos textos antigos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!